Quem não vive para servir, não serve para viver. Mahatma Gandhi disse isso. A servidão é uma das principais virtudes de um cristão, que ama a Deus e ama o próximo. Porque a grandeza do amor repousa invariavelmente na conjugação do verbo servir. Título de hoje: servidão revolucionária, amém? Hoje eu estou aqui com vocês dando um sermão, mas o Vini está bem espiritualmente, ele só está em Campinas servindo a igreja lá, amém? Então nós vamos estudar sobre esse tema maravilhoso na Bíblia, que é a servidão. E nós vamos ver o melhor exemplo de todos, que é Jesus Cristo. Vamos comigo para João capítulo 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então aqui fala que Jesus sabia que estava chegando a hora em que ele morreria, deixaria o mundo, ressuscitaria dos mortos, ficaria 40 dias com os discípulos e depois estaria com Deus para sempre. E aí ele toma uma atitude de servidão que nós vamos estudar agora. Vamos ver o que Jesus fez. Versículo 2. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Jesus é Senhor. Mesmo naquele momento, antes ainda da sua glorificação, mediante a cruz e a ressurreição, Jesus já era Senhor de seus discípulos. Então naquela época, acontecia algo diferente de hoje. Hoje em dia, o chão não é de terra, amém? A gente pode pisar em piso frio, a gente não suja nossos pés. Mas naquela época tinha muita lama, tinha muita terra, era muito sujo. Então mesmo que você tomasse banho, ainda assim seus pés estavam o tempo todo sujos. Então por isso era necessário os escravos virem e lavar os pés de seus senhores. Então era um trabalho muito difícil, muito ingrato. Era um trabalho de servidão muito radical. E Jesus, sendo o Senhor, parece que não cabia a Ele fazer isso. No entanto, Ele enrolou uma toalha em torno da cintura, e Ele foi e lavou os pés dos seus discípulos, como se Ele fosse um escravo. E um dos 12 que estavam lá sendo servidos por Jesus era Simão Pedro. E ele sempre tem os casos mais engraçados de reações na Bíblia, amém? E aqui foi muito interessante a forma como ele reage, é bem emocional, e paradoxal também. Então Jesus chega para lavar os pés de Pedro, e Pedro fala: Senhor, vai lavar os meus pés? Ele fala: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas mais tarde entenderá. O que ele quer dizer com isso? Não é o ato em si de lavar os pés, mas é o gesto por trás, e em poucos dias Jesus iria morrer na cruz por Pedro e por todos nós. E esse sim seria o maior ato de servidão que já existiu ou vai existir no planeta Terra. Então Jesus já estava preparando o coração dos discípulos para entender esse ato de sacrifício por amor até o fim.
E Pedro não entendeu, e ele falou: não, jamais lavarás meus pés. Temos escravos aqui, você não é escravo, você é senhor, não se coloque nessa posição. E Jesus respondeu: se eu não lavar seus pés, você não terá parte comigo. Você não poderá ser salvo, você precisa que eu lave seus pés. E aí Pedro foi para o extremo oposto. Quando a gente está emocional, a gente é muito contraditório. E Pedro, que antes rejeitou o lava-pé de Jesus, agora ele abusa da servidão de Jesus. Senhor, não só meus pés, lava também minha mão e minha cabeça, me lava inteiro. Faz uma sessão de hidromassagem. E aí Jesus, muito paciente, falou: não, peraí, você está indo longe demais também, não é isso que eu quis dizer. Quem já se banhou, já está limpo, só precisa lavar os pés, que é a única região do corpo que fica constantemente suja naquela época. Jesus usou um exemplo cotidiano da vida dos discípulos, dos escravos, para ensinar o princípio da servidão. E a gente pode até se identificar com Simão Pedro. A gente pode se colocar no lugar dele, porque nós nos comportamos da mesmíssima forma. Como que Jesus lava nossos pés? Ele perdoa nossos pecados. Ele dá um presente para a gente que chama graça. É algo que a gente não merece, e é um privilégio poder ter a salvação. Um dia estar nos céus com Deus. E é isso que Jesus quer nos servir. Mas muitas vezes, como discípulos, ou a gente rejeita a graça, ou a gente abusa da graça. Então muitas vezes a gente perde o senso de equilíbrio e acaba indo para esses extremos. Então eu quero falar um pouco sobre saídas. Para quem não sabe o que é uma saída, saída é um conjunto de irmãos e irmãs em pares que vão para um lugar poder se divertir, tem um tempo muito espiritual, e os irmãos ficam muito agradecidos depois, trocam cartinhas, dá presente, dá um bombonzinho, dá um sonho de valsa, não é assim? Mas para pensar, o irmão que preparou um sonho de valsa para a irmã, um bombonzinho, uma cartinha para encorajar. Imagina que a irmã fala assim: nossa, quanto você gastou nesse presente? Nossa, eu não mereço, não é para mim isso. E devolve o presente, não aceita, rejeita. Como você se sentiria? Agora pensa no oposto. Você dá um sonho de valsa, a irmã fala assim: nossa, só isso? Eu mereço um Ferrero Rocher. É assim que você me vê? Eu sonho de valsa. Eu mereço mais que isso. Como você se sentiria? Foi assim que Jesus se sentiu com Pedro, e é assim que Jesus se sente quando Ele oferece a graça para você, e você reage dessas formas. Então, irmãos, as duas coisas são ruins, as duas atitudes de Pedro, mas depois se arrependeu, amém? Pedro depois, foi incrível, ele evangelizou todos os judeus, amém? Ele abriu o reino de Deus com as chaves que ele tinha, então Pedro certamente se arrependeu, e nós podemos arrepender também, amém? Então assim somos quando pecamos. Às vezes, então quando Jesus dá esse presente chamado perdão, graça, a gente fica com a consciência muito acusada, ou enganada. Digamos assim, a maioria da igreja luta mais com o lado da culpa. Isso é o mais comum, é ter culpa, insegurança, ficar se acusando: nossa, como eu sou pecador, como eu sou ruim. Os outros 40% é mais para o engano, peca e não entende que pecou, tem dificuldade de olhar seu coração e acha que merece mais do que está sendo oferecido. Tem algumas frases aqui que para ajudar você a se identificar com um ou com o outro, para entender como se ajudar, amém? E como ajudar as pessoas que você discipula. Então, a pessoa que tem mais consciência culpada de rejeitar o lava-pé de Jesus, de rejeitar a graça, pensa assim: ah, eu não tenho como mudar. Eu tenho tanto pecado, já tenho lutado tanto tempo e não tenho tido vitórias. Eu não sou capaz. Eu não tenho sonhos para Deus, porque os meus pecados me desqualificam de sonhar para Deus. Minha vida tem muitas derrotas e poucas vitórias. Outras pessoas são melhores que eu e merecem estar em determinada posição. Então eu vou continuar no pecado, afinal, o que é um pingo para quem já está molhado? Eu estou encharcado de água, da chuva, por que eu vou usar um guarda-chuva? Ou às vezes quando você pensa assim, você tem a louça, tem aquela louça cheia,
não tem nada limpo, está tudo sujo, panela, está até transbordando porque o ralo entupiu. Imagina essa cena. Aí você vai lá, toma uma xícara de café. Então a xícara está suja. Você tem coragem de lavar essa xícara, vendo toda aquela louça que está ali? Agora, se está tudo limpo, você pegou toda aquela louça, limpou, tem nada sujo, e você toma a xícara de café. E você olha que está brilhando a pia. Você tem coragem de não lavar essa xícara? Assim é com o pecado. Às vezes, os nossos pecados, a gente vê tanto pecado que a louça está tão suja que mais um pecado, o que é mais um pecadinho? E por isso que consciência culpada às vezes aprisiona no pecado. Agora, se você lida radicalmente com todos os seus pecados, você fica encorajado de lidar com o mínimo pecado que aparece na sua cabeça. Então a consciência culpada tem esses pensamentos. Por que eu vou lidar com o meu pecado se eu já estou atolado? Outros de nós partimos para o outro extremo, o extremo do engano. Passamos a achar que merecemos bênçãos de Deus e dos irmãos. Achamos que nós reivindicamos direitos. Às vezes a gente não fala isso, mas o nosso coração está clamando por isso. Deus, eu quero ser recompensado. Nós não ficamos satisfeitos com o que Deus já deu para nós, e nossa salvação deve ser suficiente. E quais são os pensamentos de uma pessoa enganada? Eu merecia estar em uma posição melhor. Eu não estou satisfeito com a minha região, eu quero ir para outra região. Eu não quero estar na oeste, quero ir para leste, não quero estar na leste, quero ir para sul. Vocês não estão satisfeitos com a sua região. Eu não gosto da minha profissão, queria fazer outra coisa, eu mereço algo melhor, mereço uma promoção. E muitas vezes vem esses pensamentos no seu coração e você não se dá conta que você está negligenciando a servidão do lava-pé de Jesus. Irmãos, as duas coisas são ruins, mas o equilíbrio entre elas é o que a gente busca. A humildade, ela está no equilíbrio entre uma consciência acusada e uma consciência enganada. Humildade é você entender que você não merece nada, e a graça, ela é necessária, mas também suficiente. Você não quer nada mais do que a graça. Pode ser que sua vida seja muito difícil, mas você pensa, eu tenho a salvação e isso me basta. Eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho os irmãos, eu tenho o discipulado, eu tenho amigos incríveis. Uau, que privilégio poder cantar no culto depois de uma semana difícil. Uma pessoa que é humilde, ela entende com equilíbrio a servidão. E Jesus quer nos servir, irmãos. Ele quer dar esse presente para nós. Vamos aceitar esse presente e não abusar dele, mediante nosso arrependimento, amém? Um exemplo de uma irmã que entende muito bem a servidão equilibrada é a Olímpia. Quero levantar essa irmã incrível. Então esse é o nosso primeiro ponto, servidão equilibrada. E ela entende isso. A Olímpia e o Ian, eles estavam com algumas dificuldades financeiras no ano passado. E estavam com muitos sonhos para Deus. Um deles de ir na conferência do Chile, amém? Mas tem custo, não é de graça. Tem que sacrificar para poder ir numa conferência, tem que sacrificar para pagar as dívidas. E a Olímpia estava lutando em oração com Deus sobre esse assunto. E sabe o que ela pensou, irmãos? Ela entendeu, nossa, eu não mereço nada de Deus, eu não mereço ir para a conferência, eu não mereço poder pagar minhas contas, fazer algo legal, não mereço. Mas Deus, eu vou ser fiel na minha oferta. E no domingo passado ela tomou a decisão, eu vou ofertar radicalmente para Deus, além do alvo que eu tenho normalmente. Eu quero ser fiel nessa área porque eu amo a Deus. Eu quero ter o coração de servir no reino de Deus. E mesmo num momento difícil financeiramente. E olha o que aconteceu, irmãos. Nessa semana, no meio da semana, Deus ouviu a oração dela, e mesmo ela entendendo que ela não mereceu, Deus deu um presente, Deus deu um novo emprego para a Olímpia, amém? Ela ficou sabendo de uma oportunidade, uma irmã falou de uma escola, e ela pode dar aula em inglês. Ela já dá aula particular, mas agora pode dar aula numa escola, amém? Então agora ela tem um emprego e Deus abençoou ela. Ainda que a gente não merece, às vezes Deus abençoa. E quando você recebe essas bênçãos, você pensa, nossa, eu não mereci, isso aqui é um bônus. Isso aqui é um privilégio extra, não é algo esperado. Sim, Deus abençoa em várias áreas, mas a gente não pode ficar esperando isso, irmãos. Tem que tratar, nossa, eu ganhei, sério? Uau, eu aceito, Deus. Não fazer como Pedro que rejeitou, amém? E também tampouco abusar, de querer mais do que Deus está te dando.
Continuando no versículo 12, João 13, versículo 12. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Uau! E aqui Jesus mostra por que mesmo sendo Senhor, ele se colocou na posição de escravo e lavou os pés. E estava ensinando um princípio: nós temos que imitar Jesus, amém? Quem se diz cristão tem que andar como Jesus andou. E se Jesus serviu, nós também temos que servir. Mas olha que interessante, a servidão de Jesus não era ilimitada. Jesus não serviu o máximo que ele poderia servir a Pedro. Ele serviu só o que Pedro precisava. Não foi além. Ele podia dar um banho inteiro em Pedro, mas não, só os pés é suficiente. E muitas vezes, como discípulos, a gente quer imitar esse caráter de Jesus de servir as pessoas, mas muitas vezes a gente vai além do que a pessoa precisa. Ou a quem, muitas vezes. Vou dar um exemplo. Uma forma da gente servir os irmãos é por meio do discipulado, amém? Tempo de discipulado. É um momento muito especial na semana, que você está com o seu discipulador ou o seu discípulo. E ali a Bíblia vai ser aberta, a gente vai confessar pecado, a gente vai ser encorajado. É muito bom ter um tempo de amizade no discipulado. Só que muitas vezes, quando a gente lida com o pecado dos irmãos, a gente acaba pendendo para um dos dois extremos. Ou para o lado da misericórdia excessiva, ou para o lado da justiça excessiva. Vou dar um exemplo. O irmão confessa um pecado, e você vai pisando em ovos para não ferir ele, e fala assim: ah, irmão, nossa, você é incrível, obrigado por ser aberto. E só fala isso, e não lida com o pecado. Não cria uma consciência de indignação com o pecado. Mas tem um outro extremo. Tem um outro extremo que o irmão pecou, e aí a pessoa chega e fala: nossa, você se diz cristão, e pecou dessa maneira. Que coisa horrível que você fez. Se arrependa, senão você vai arder no inferno. Esses são os justiceiros, não? Afinal, ele não peca, o discipulador não peca desse jeito, né? É só o discípulo. Imagina se o mesmo rigor se aplica a nós, que discipulamos. Então, irmãos, na verdade, as duas coisas são erradas. A gente tem que buscar o quê? O equilíbrio, amém? Você vê que Eclesiastes 7 lá fala: quem é sábio evita os extremos, busca o equilíbrio. Então nós temos que conciliar amor com justiça. Quando a gente está discipulando, a gente quer servir com equilíbrio. Não pegar forte demais de maneira que desencoraja, mas também não pegar leve demais de maneira que você não lide com o pecado. Então é importante, irmãos, a gente ter essa consciência, amém? Uma forma de fazer isso prática ao invés de você confrontar o pecado, é você começar sendo aberto sobre o mesmo pecado. Sendo vulnerável. Fala: nossa, eu pequei nessa área. E aí o discípulo imediatamente: nossa, eu também. Nossa, o que você fez para mudar? Aí você fala, e ele mesmo vai chegar à conclusão. Isso é poderoso, porque você tanto inspirou quanto lidou com o pecado. Então, constantemente, nós precisamos de orientação, precisamos de oração por sabedoria, para poder ajudar os irmãos, amém? Então, a gente precisa sempre buscar o equilíbrio. Então, como vamos servir um irmão, nós, às vezes, a gente serve mais do que ele precisa também. Muitas vezes, discípulos têm dificuldade financeira. E claro, em alguns casos é importante a gente ajudar financeiramente, às vezes dando carona para o culto, enfim, tem formas de você ajudar um discípulo. Mas tem casos em que você está ajudando tanto, mas a pessoa não cria consciência de lutar, de trabalhar, de buscar um trabalho para poder pagar suas dívidas. E você, como uma pessoa equilibrada, precisa saber o limite das coisas, porque até mesmo Jesus teve um limite para servir a Pedro. Era só os pés, não era o corpo inteiro. Então, no Rio de Janeiro, tem um exemplo que me inspira muito, que é um novo discípulo. Ele tem um ano na fé aí, que é o Tom, o Eberton. Tom é um irmão incrível, irmãos. Ele está passando, a família dele está passando por dificuldades financeiras também.
E ele também tem um sonho de ir para a conferência, amém? E como que ele vai? Ele não tinha nenhum orçamento para isso. E aí o discipulador dele é o Lucas Tria, filho do Renato, amém? E o Lucas, irmãos, tem crescido muito para Deus. Pergunta para a Fernanda que está aqui, para a Poli. O Lucas tem crescido exponencialmente, principalmente depois que casou, amém? Casamento é algo incrível. E o Lucas, ele falou algo interessante para o Tom, e foi equilibrado. O Lucas também não tem dinheiro para dar para o Tom, é integral, não tem como pagar o Tom. Então o que ele fez? Ele incentivou o Tom a fazer brownies, vender os brownies e ter fé, orar todos os dias, para que o dinheiro seja suficiente para comprar uma passagem. E o Tom fez isso por 2 semanas, e ele conseguiu arrecadar o dinheiro, amém? Então, irmãos, a gente precisa entender isso, precisamos criar o caráter nas pessoas de buscar a solução pelos próprios problemas. Porque senão, às vezes mesmo quando a gente vai ajudar uma pessoa que passa fome na rua, e nós temos que ajudar, amém? O Mercy está aí para isso, nós somos embaixadores do Mercy, temos que ajudar os carentes. Mas muitas vezes você dá um dinheiro para o necessitado, ele pode investir em bebidas alcoólicas, por exemplo. Ou mesmo uma comida que ele compra, que ele consome ali no dia seguinte ele vai ter fome de novo. Ele precisa ter algo mais forte do que isso. A gente precisa batizar pessoas para levantar outras pessoas que possam ajudar de forma mais efetiva, por exemplo. Então, muitas vezes a gente quer ter o coração de ajudar, mas a gente acaba servindo mais do que a pessoa precisa. Cada um tem uma carga a carregar, amém, irmãos? Cada pessoa precisa crescer com Deus, e esse é o maior presente que você pode servir, amém? E ao mesmo tempo não deixar a pessoa desamparada. A gente precisa dar todo o suporte para que ela possa crescer com Deus, amém? Eu mesmo, irmãos, eu passei por uma situação, eu pensava, nossa, eu queria ter muito um carro. Estou lá na USP, a USP é uma cidade universitária. Para compartilhar a fé ali, você percorre grandes distâncias. Então seria muito bom ter um carro, não? Mas não tenho dinheiro. Então como é que a gente vai fazer? E Deus é incrível. Ele me deu, na época que eu estudava lá na USP, em 2007, quase 20 anos atrás, 15 anos atrás, ele me deu um bilhete de estudante. E olha que interessante, esse bilhete de estudante vale até hoje. Eles não cancelaram. Eu posso usar meu bilhete da USP para andar pela USP. Não preciso de um carro, amém? Eu tenho o que eu preciso, que é um BUSP. Desafio para você, nesse ponto. Pergunta para o seu discipulador, ou para o seu líder de bate-papo, ou líder de região. Em que área eu posso servir mais? O que eu posso fazer pelo reino de Deus? E nós precisamos muito de ajuda, irmãos. Precisamos de pessoas servindo em todas as áreas. Precisamos de pessoas servindo na transmissão, amém? Precisamos de pessoas servindo nos instrumentos. Pessoas servindo no coral. Precisamos de pessoas servindo no Mercy. Vamos ter a poderosa ação do Mercy, Strogonoff, na semana que vem, amém? Vocês estão animados? Irmãos, é um chamado não só para quem trabalha especificamente para o Mercy, porque todo discípulo é embaixador do Mercy, amém? Vamos aderir a essa campanha do Strogonoff. R$35, as informações estão nos grupos de região. Vamos a todo o coração para servir no Mercy. Muitas pessoas estão precisando de nossa ajuda física e espiritual, amém? Organização das cadeiras. Está muito bem organizado hoje, porque alguém trabalhou servindo nessa área. Distribuição da bandeja da Santa Ceia. Ministério de crianças. Uau, que coração incrível. Estão perdendo o culto. Estão perdendo o convívio para poder estar com as crianças, que também é um privilégio, amém? Supernova. Estou muito animado que o Leonardo de Cajamar agora está servindo com o braço direito do Supernova, amém? E o Diego e a Bruna estão liderando o Supernova, amém? Irmão, Deus tem um chamado para você. Tem um chamado de ser servo, de servir nas necessidades do reino de Deus para o seu avanço, amém? E Jesus, tem algo interessante sobre Jesus. Ele era muito servo, mas também ele era muito injustiçado. Jesus era incrível, ele curava as pessoas, ele dava comida para as pessoas, ele curava espiritualmente, pregava a palavra, fazia discípulos, mas Jesus não era reconhecido. Muito pelo contrário, ele era perseguido, ele era insultado por seus perseguidores. E o ser humano tem a tendência de lutar contra a injustiça, não é verdade? Quanta injustiça tem no mundo hoje? Corrupção, violência, fome,
desemprego, tem muita injustiça aí fora. E dentre as injustiças sociais, eu vi uma que eu achei muito interessante. Tem um caso de uma mulher, pesquisa depois sobre ela. Essa mulher é incrível. A história dela é muito inspiradora. O nome dela é Helen Keller. Essa mulher era, no século passado, surda e cega. Já é difícil ser cego, não enxergar. Já é difícil ser surdo, não ouvir. Mas imagina só ser os dois. Que formas que essa pessoa tem de interagir com o próximo? Então, basicamente, ela tinha o tato. Ela se comunicava por braille. Então, era muito difícil para ela ter qualquer tipo de interação. E mesmo com essa dificuldade tremenda, olha só, ela se tornou escritora, premiada. Procura sobre ela, é incrível. E além disso, ela se tornou uma ativista, porta-voz dos direitos das mulheres e também das pessoas com deficiência, sendo surda e cega. Olha isso. E a gente pensa assim, nossa, ela está fazendo algo para lidar com a injustiça que existe no mundo. Mas a gente pensa assim, nossa, mas por que Deus permite tanta injustiça? Por que pessoas que fazem o bem sofrem mais do que pessoas que fazem o mal muitas vezes? Será que Deus é justo mesmo? E você começa a se questionar sobre essas coisas. Mesmo na sua vida, você vê injustiça no seu trabalho, na sua família. Você evangeliza, compartilha a fé, você recebe muitos não. Mais do que isso, você é perseguido, pessoas postam coisas sobre você, falam mal, você perde amigos por ser discípulo. E você se pergunta, Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu quero animar cada um aqui a ter um conceito revolucionário sobre servidão. Elevar o que você pensa sobre servidão em outro patamar. Porque no mundo as pessoas têm servidão. Você vê facilmente uma pessoa se levantando de um assento para ceder para um idoso. E se isso não acontece, gera um constrangimento social. É esperado servidão no mundo. Então tem que ter algo na servidão do reino de Deus que faz especial, amém? E é isso que a gente vai estudar agora. A gente vai ver qual é a diferença entre ser servo no reino de Deus e ser servo no mundo. Vamos para Lucas 17, versículo 7. Porque o pensamento de Satanás é esse. Sabe qual é o pensamento dele? Satanás pensa assim: é melhor reinar no inferno do que servir no paraíso. E tem pessoas que pensam assim: eu quero ter conforto na terra. Eu quero ter sucesso aqui na terra. Mas mesmo no paraíso, irmãos, a gente vai trabalhar. A gente vai cantar o tempo todo para Deus, amém? Então a gente tem que ter uma cultura de trabalhar mesmo no paraíso. Adão, no Éden, ele cultivava o jardim. Eu acredito que a gente vai ter funções no paraíso também, amém? Então ser servo é algo na natureza de Deus. Então Lucas 17, versículo 7. Vamos entender por que a servidão muitas vezes é acompanhada de injustiças. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me enquanto eu como e bebo? Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Uau! Aqui temos uma parábola poderosa que Jesus conta sobre servidão. E aí o Senhor tem um escravo, e esse escravo está trabalhando no campo o dia inteiro. Imagina só, das 6 da manhã às 6 da noite, trabalhando sem parar ali na terra, arando e cuidando dos rebanhos. E aí, chega o fim do dia, você sente fome, você quer descansar, você quer comer. Só que o Senhor não fala para o servo participar do banquete com ele. Ao contrário, ele fala: você vai servir o jantar para mim. E só depois que eu tiver terminado, aí você vai poder comer. Imagina isso. E sequer o Senhor agradece o seu servo. Por quê? Porque é um servo inútil, ele só está cumprindo com o seu dever. Você não tem nenhum bônus por fazer o que é o seu dever, o que é a sua responsabilidade. E Jesus compara isso com a vida cristã. Muitas vezes você tem o coração de servir, faz o que é certo, faz o que é bom para os outros, mas o que você recebe em troca? Nada. Às vezes até insulto, perseguição. Tem uma história muito impactante que eu ouvi sobre Michael Williamson.
Michael Williamson, ele é o líder da Europa. É o líder do setor europeu para evangelizar as nações de lá. E também lidera o Reino Unido, Inglaterra. Ele está em Londres agora e uma vez ele foi andar de ônibus. E ele viu uma cena que impactou ele. Ele viu uma mãe com um carrinho de bebê e ela queria descer do ônibus. Só que sozinha não tinha força, porque a criança tinha uns 5, 6 anos. Estou com essa idade no carrinho de bebê. E aí ela estava tendo dificuldades. E olha isso, irmãos, ninguém no ônibus se propôs a ajudá-la. Mas o Michael Williamson é um discípulo servo. Ele falou, eu vou ajudar essa mulher, amém? E aí ele desceu do ônibus, ele pegou por baixo o carrinho e a mãe por cima. E estava com o coração cheio de querer ajudar a mulher, e a criança deu um chute na cara dele. Imagina isso, deu um chute, não? Nossa, que coisa horrível, estou querendo ajudar, a criança me dá um chute. E aí, não para por aí, quando ele terminou de descer o carrinho, o que ele esperava ouvir da mulher? O que você esperava na situação dele? Nossa, que homem educado, obrigado. Não, que incrível. Mas sabe o que essa mulher disse? Nossa, já estava na hora. Finalmente alguém vem me ajudar, não? Até demorou. E ele ficou pensando nisso, falou, nossa, já estava na hora. O que eu posso aprender disso? Pô, eu tive o coração de ajudar, eu fiz um favor para essa mulher. Por que ela disse isso? Por que ela não me agradeceu? E aí ele lembrou dessa parábola. Falou, nossa, agora eu entendi. Eu sou um servo inútil. Eu não mereço reconhecimento, não mereço nenhum obrigado do meu Senhor. Você não é um servo quando você serve. Você é um servo quando você é tratado como um servo. Essa é a diferença da servidão no reino para a servidão no mundo. Você não é um servo quando você encoraja os irmãos. Você não é um servo quando você leva um copo de água para um visitante. Você não é um servo quando você encoraja as irmãs e os irmãos na saída. Você não é um servo quando pratica hospitalidade, quando recebe pessoas na sua casa. Você não é um servo quando você evangeliza. Você não é um servo quando você faz o que é bom para os outros. Você só é um servo quando você faz todas essas coisas e você recebe em troca insulto, perseguição, falta de reconhecimento. É aí que você está sendo um servo. Parte da vida cristã é ser injustiçado. Deus é um Deus de justiça, amém? Mas Ele permite que injustiça aconteça na nossa vida, porque no final vai ter um banquete para nós. Depois que a gente serviu o banquete para o nosso Senhor, Deus vai receber a gente no banquete dele. E ali teremos a maior recompensa que qualquer ser humano poderia ter. Por isso que vale a pena, irmãos, pregar a palavra de Deus poderosamente, mesmo com rejeição, mesmo com perseguição. Você vai fazer um ato de servidão que sua mão direita não sabe o que sua esquerda está fazendo. Você vai fazer um jejum que seja entre você e Deus, amém? Não fica anunciando com trombetas, nossa, eu estou jejuando doce, olha como eu sou espiritual, olha como eu sou radical. Deus está vendo o quanto você está sacrificando, amém? E Deus vai te recompensar com a coroa da vida eterna. Vamos procurar fazer coisas de servo sem ser visto pelos outros, amém? Por outro lado, não vamos deixar de ser luz para o mundo, amém? Que as nossas obras possam refletir a luz de Cristo e que Cristo seja engrandecido pelas coisas boas que fazemos. Tudo de ruim que a gente faz é nossa responsabilidade, mas tudo de bom é o Espírito Santo em nosso favor, amém? Então eu quero animar você, ao invés de você se perguntar sobre a justiça de Deus, por que você é tão injustiçado, pergunta se você tem sido justo com Deus. Você acha justo seu bate-papo não dar fruto o ano inteiro? Você acha justo não ter pessoas crescendo no seu bate-papo, substituindo você também? Fazendo estudos bíblicos, todos os princípios básicos, você acha justo isso? Você acha justo não ter irmãos tendo saídas com as irmãs, encorajando elas? Você acha justo? Eu quero animar você a reformular o conceito de justiça. O que é justo? Nós merecemos punição pelos nossos pecados. Mas temos a salvação, temos a misericórdia de Deus, temos a graça. E isso nos basta, amém? Somos apenas servos inúteis, cumprimos com o nosso dever. Mas também somos especiais para Deus, amém? Então, irmão, Deus vê você de forma incrível. Dentre 25 milhões de pessoas que poderiam estar aqui agora, você foi escolhido, amém? Você está aqui hoje, você tem esse presente incrível que é a palavra de Deus, o reino de Deus, acesso à salvação, amém? Então eu tenho um desafio para você.
de ter atitude de servidão radical, mas sem reivindicar qualquer honra ou reconhecimento por isso. Você nunca será perfeito, mas você pode dar o seu melhor para Deus, amém? E tem uma pessoa que me anima muito, que é o Wilderson, do Rio de Janeiro. O Wilderson, ele teve uma fase que não estava tão bem espiritualmente, mas aconteceu uma injustiça na vida dele. Aos olhos do mundo, uma injustiça. O pai dele, mesmo novo, ele estava trabalhando e ele teve um acidente de trabalho e veio a falecer por causa disso. Então, imagina isso. O justo seria morrer mais velho, né? Ter uma vida maior, mas ele morreu por causa de um acidente. E ao invés do Will questionar Deus por isso, o Will ele mudou completamente. Você pode ver com os irmãos do Rio como ele tem crescido. E o Wilderson, depois que ele mudou o coração, Deus tem abençoado muito ele. Ele começou a entender, nossa, eu não mereço. Ele começou a ser cada vez mais servo. Tanto que ele se mudou para a rap dos irmãos, para poder aprender mais com os irmãos, amém? E Deus abençoou ele, agora ele está namorando com a Gisele, tem um namoro incrível no reino de Deus, amém? Por que ele está sendo tão abençoado? Porque ele entende que ele não merece as bênçãos de Deus. Servir já é o privilégio. A palavra servo aqui nessa parábola, no grego, é escrita por Lucas como doulos. E doulos não significa servo por si só, significa escravo. Então o que é o escravo? Escravo, ele trabalha, mas não recebe salário. E é assim com a gente, o salário do pecado é a morte, a gente merece a morte, a gente merece condenação. Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, amém? Então, irmãos, eu quero, em conclusão, animar a gente a servir a Deus de duas formas. Primeiro ponto, servidão equilibrada. E segundo ponto, servidão indigna. Esse é o nosso segundo ponto, servidão indigna. Nós não somos dignos de servir a Deus. Então, o que a gente aprendeu? Primeiro ponto, devemos servir conforme a pessoa necessita, amém? Se vamos além ou aquém disso, a gente pode prejudicar o relacionamento dela com Deus. Então vamos ser equilibrados quando a gente está servindo, amém? E Pedro, ele entendeu isso depois. No início ele rejeitou o lava-pé de Jesus e depois ele abusou. Ele falou, lava também minhas mãos e a cabeça. Mas Jesus falou, você só precisa que eu lave seus pés. E o segundo ponto, servidão indigna. Vimos que um servo não é só aquele que serve, mas é aquele que, além de servir, ele é tratado como um servo. Então, mesmo fazendo o que é bom, vamos sofrer injustiças. Todos os apóstolos, exceto João, foram martirizados por pregar a palavra. Alguns foram crucificados, outros apedrejados, outros decapitados, mas tudo por amor ao nome de Jesus, amém? Então vamos entender isso, Deus ama muito a gente e Ele permite injustiça sim, mas para que a gente possa participar do banquete de Deus, amém? Então, irmãos, eu quero dar um desafio da gente orar a Deus radicalmente, servir a Deus no nosso relacionamento pessoal com Ele, orar pelo menos 30 minutos por dia, e quem é líder de bate-papo, orar 1 hora pelo menos por dia. A minha esposa vai mais longe, está orando 3 horas por dia, amém? Eu quero animar você a ter esse nível de servidão. Vamos a todo o nosso coração, irmãos, vamos compartilhar a fé todos os dias. A gente tem quase 300 discípulos, mas quantos batismos a gente teve esse mês? Imagina só, se cada um dos quase 300 estiver trabalhando para dar um fruto no ano, a gente tem quase batismos diários na igreja. Então esse é sinal que está faltando trabalho duro aqui, está faltando servos verdadeiros, amém? Eu quero chamar a igreja ao arrependimento e mostrar meu amor por vocês. Eu quero que cada um aqui chegue ao céu, amém? Então vamos dar todo o coração, vamos trabalhar duro para avançar o reino de Deus. Servir a Deus não tem preço, porque o maior valor já foi pago. Para Deus seja a glória, amém.